E aí, galera, se preparando para a prova do exame de ordem, chegou. Agora em junho a gente vai chegar forte lá. Tema hoje da nossa questão vai estar na prova. Eu até aqui vou fazer uma aposta com você. Se esse tema cair na sua prova agora, você me paga um bombom da Cacau Show, beleza? E você, Rogério? Não, eu só dou aula. Se eu for pagar bombom da Cacau Show para todo mundo que vai acertar essa questão, porque vai estar na prova, eu quebro. Então não dá. Então você me paga o bombom da Cacau Show se essa questão estiver na sua prova, e essa questão estará na sua prova. Fica aí, pessoal. A aula de hoje está repleta de informações. Dá bastante dicas sobre a ação declaratória de constitucionalidade. Bora lá então para cima da questão? Vem comigo. Antes disso, abre aí o material, não confia na memória. Anota tudo que eu estou falando aqui. Principalmente o que eu escrevo na cor vermelha, que são as exceções. Se vai estar na sua prova e você vai acertar essa questão. Vamos lá. Então, olha só. E fala para gente essa questão cobrada também no exame de ordem. Fala assim, ó. Em março de 2017, o Supremo Tribunal Federal, em ação definitiva de mérito, proferida no âmbito de uma ação declaratória de constitucionalidade, vou dar umas dicas aqui da ADC, com eficácia contra todos, erga omnes, e efeito vinculante. Declarou que a lei federal que autoriza o uso de determinado agrotóxico no cultivo de soja é constitucional. Então ele disse que a lei é constitucional, está de acordo com a Constituição, desde que respeitados os limites e os parâmetros técnicos estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, uma autarquia federal, né? Inconformados com tal decisão, os congressistas do Partido Y apresentaram um projeto de lei perante a Câmara dos Deputados visando proibir em todo o território nacional o uso do referido agrotóxico e, com isso, derrubar a decisão da Suprema Corte. Em outubro de 2017, o projeto de lei é apresentado para ser votado. Diante da hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. Então a gente vai conversar bastante aqui, fica aí, porque vai valer a pena e vai estar na tua prova. Você não pode errar essa questão. Primeiro, pessoal, vou pegar aqui uma página em branco. A ação declaratória de constitucionalidade, o que a gente precisa saber aqui primeiro? Ela exige relevante controvérsia judicial. Por que eu quero trazer isso aqui? Porque a ADI não precisa disso. Relevante controvérsia judicial. A ação declaratória, ela precisa, estou falando que eu não sei falar e escrever ao mesmo tempo, relevante controvérsia judicial. Tomar cuidado que é relevante controvérsia judicial. Já vi prova perguntando relevante controvérsia doutrinária. Não é doutrinária, é judicial. É o Poder Judiciário dizendo que essa lei é inconstitucional, outro órgão do Poder Judiciário dizendo que essa lei é constitucional, ou seja, uma relevante controvérsia judicial. A prova pode trazer doutrinária, a questão está errada. Vem cá. Lembrar também que a ADC, né, a medida cautelar dela suspende os processos por 180 dias, beleza? Isso tudo a gente precisa saber. Ela tem eficácia contra todos, eficácia erga omnes, todo mundo é atingido por ela, e ela tem efeito vinculante. Só que o efeito vinculante dela, aqui a gente precisa conversar agora, porque foi o tema da prova. O efeito vinculante dela é para os órgãos do Poder Judiciário e para órgãos públicos. Até aqui, tá beleza. Poder Executivo também é atingido, fica vinculado à decisão que o Supremo deu em controle concentrado. Mas agora, a pergunta que não quer calar é: e o Poder Legislativo? Ele precisa, ou melhor dizendo, ele fica vinculado? Olha, aqui a gente precisa separar o Poder Legislativo da sua função atípica. Qual é a função atípica do Poder Legislativo? Julgar, administrar, e a função típica? Fiscalizar, e o que interessa para a gente agora é legislar. Então, a função típica do Poder Legislativo, que é a função de legislar, vou colocar em letras garrafais e em vermelho, não fica vinculada.
a função legislativa não fica vinculada. A função típica, essa fica vinculada à decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado. Tá claro isso, pessoal? Tem que estar muito claro porque vai estar na tua prova. Eu quero ficar aqui o mais tranquilo possível. Função, decisão de mérito em controle concentrado. Tem efeito vinculante? Tem. Para os órgãos do Poder Judiciário, menos o Supremo, por questão óbvia, órgãos do Poder Público, Poder Executivo e o Poder Legislativo a gente tem que parar. Na função atípica, fica vinculado também, o efeito vinculante se aplica. Na função típica, a função de legislar, o Poder Legislativo não fica vinculado, o efeito vinculante não se estende a ele. Mas vem outra pergunta agora. Tá, e o Poder Legislativo poderia então editar uma lei comum contrariando essa decisão do Supremo, ou só poderia ser o poder constituinte derivado por meio de emenda constitucional contrariando essa decisão do Supremo? Perceberam? Vamos novamente aqui para o papel, para o caderno, para a gente poder resolver. Vem cá para a lousa. Então, olha só, eu vou puxar aqui para a gente poder conversar. Vou trazer para cá. Então, pois bem, na função típica, nós já vimos que o poder legislativo não fica vinculado. Mas será que uma lei comum pode contrariar ou é necessário uma emenda constitucional para contrariar uma decisão do Supremo em controle concentrado? Bom, o que diz para a gente o nosso sistema? Fala, a lei comum, ele pode contrariar também. O Poder Legislativo pode superar a decisão do Supremo. Porém, essa lei, ela nasce com uma presunção relativa. Anota aí, pessoal. Anota, porque se tiver na prova, você já ganha a questão. Ela nasce com uma presunção relativa de inconstitucionalidade. É isso mesmo que você está ouvindo. É uma presunção relativa de inconstitucionalidade. Rogério, as leis não têm presunção de constitucionalidade? Tem, mas essa lei aqui, você não pode esquecer, ela está sendo produzida contrariando uma decisão anterior do Supremo em controle concentrado. Então não é a regra, ela é a exceção. Por isso que ela nasce com uma presunção relativa de ser inconstitucional. O que isso quer dizer? O Poder Legislativo vai ter que fundamentar que aquela decisão do Supremo já não é mais atual, ela está superada por motivos, por fator social, econômico e por aí vai. Beleza? Vem cá. Então, essa decisão, melhor dizendo, a lei comum produzida pelo Poder Legislativo na sua função típica, pode, mas ela tem uma presunção relativa de ser inconstitucional. Então, o Poder Legislativo vai ter que fundamentar o porquê daquela lei ser produzida contrariando uma decisão anterior do Supremo em controle de constitucionalidade. E a emenda constitucional? Essa não se aplica a ela a presunção relativa de inconstitucionalidade. Para ela não se aplica essa presunção. Tá? Ela nasce com a regra. Qual é a regra? Ela é presumida constitucional. Tudo bem até aqui, turma? Então a gente volta lá para o enunciado, para a gente conversar algumas coisinhas que podem ter ficado aqui sem a gente falar. Beleza. Só lembrar, né, que a ADC, ela tem realmente como objeto uma lei federal. A diferença, a ADI, ela pode ser uma lei ordinária, né, tanto federal quanto uma lei estadual. A ADI tem esses objetos, a ADC não. A ação declaratória de constitucionalidade, ela só pode para a lei federal. Então, só a lei federal pode ser objeto da ação direta de ação declaratória de constitucionalidade. Aqui, ó, a nossa ADC, somente lei federal. Então, o Supremo disse que a lei federal era constitucional, os congressistas ficaram inconformados, apresentaram um projeto de lei. Nós vimos que pode,
mas esse projeto de lei ele tem uma presunção relativa. Por que presunção relativa? Porque o Poder Legislativo vai ter que fundamentar o motivo daquela lei contrariando uma decisão anterior do Supremo em controle concentrado. Beleza? Então a gente parte agora para as alternativas. Então, alternativa A fala para a gente a superação legislativa das decisões definitivas de mérito do Supremo Tribunal Federal no âmbito de uma ação declaratória de constitucionalidade deve ser feita via emenda constitucional, ou seja, como fruto da atuação do poder constituinte derivado reformador. Logo, o projeto de lei proposto deve ser impugnado por mandado de segurança em controle prévio de constitucionalidade. Não, nós vimos que a superação legislativa, ela pode ser feita tanto por lei quanto por emenda constitucional. A diferença é que a lei ela nasce com uma presunção de inconstitucionalidade. Então não é só por emenda não, pode ser por lei também. Era o erro da alternativa A. Alternativa B. Embora as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações declaratórias de constitucionalidade não vinculem o Poder Legislativo em sua função típica de legislar, olha, até aqui está correto, hein? Está perfeito. A Constituição de 88 veda a rediscussão de temática já analisada pela Suprema Corte na mesma sessão legislativa, de modo que o projeto de lei apresenta vício formal de inconstitucionalidade. Realmente, a Constituição veda que a lei que foi prejudicada ou rejeitada seja apresentada na mesma sessão legislativa, mas é a lei que foi rejeitada, que foi prejudicada no Congresso Nacional, não é por decisão do Supremo Tribunal Federal. Então o erro era aqui. Pelo Congresso, se a lei é rejeitada ou prejudicada, ela só pode ser apresentada na sessão legislativa seguinte, salvo recurso da maioria absoluta. Pode estar na prova também, já fica aí. Então não é a decisão do Supremo que impede que a temática seja apresentada na mesma sessão. Era o erro da alternativa B. A alternativa C vai falar assim para a gente: como as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade gozam de eficácia contra todos e efeito vinculante? Perfeito. Não poderia ser apresentado, projeto de lei que contrariasse questão já pacificada pela Suprema Corte, cabendo sua impugnação pela via da reclamação constitucional. Não, nós vimos que a superação legislativa de decisão do Supremo em controle concentrado pode ser feito tanto por lei quanto por emenda. Era o erro da alternativa C, porque falava que o projeto de lei não poderia contrariar. Pode, porém, ele nasce com uma presunção relativa de inconstitucionalidade. Alternativa D fala: o Poder Legislativo, em sua função típica de legislar, não fica vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade, de modo que o projeto de lei apresentado em data posterior ao julgamento poderá ser regularmente votado e, se aprovado, implicará a superação ou reação legislativa da jurisprudência. Nós vimos que é isso mesmo. Você vai assinalar a alternativa D como correta e já pergunta para o fiscal como é que você pode levar o seu vadimeco. Grifado, anotado, assunto para a segunda fase. Beleza? Então, pessoal, espero ter passado essas informações e que vocês tenham anotado no caderno, porque você vai ficar me devendo um bombom da Cacau Show. Forte abraço e bons estudos!